então. Está no ar. Passando a Limpo. Opinião. Análise e verdade. Informação que faz pensar. Passando a Limpo. Os assuntos que movimentam a cidade. Passando a Limpo. Na Salamanca FM 101.3. Passando a Limpo. Está no ar. Passando a Limpo. Opinião. Análise e verdade. Informação que faz pensar. Passando a Limpo. Os assuntos que movimentam a cidade. Passando a Limpo. Na Salamanca FM 101.3. Muito boa tarde, amigos da Salamanca. Mais um Passando a Limpo entrando no ar. Nesse dia bonito de outono, com um clima agradabilíssimo por aqui, sol radiante. Agora são 12 horas e 8 minutos. Já estamos a postos aqui com os nossos participantes do programa, o doutor Amílcar, o Guto, o doutor Francisco, e hoje com convidados especiais. Nós temos o diretor de trânsito, Fabrício Borges, e o ex-diretor de trânsito, que já foi nos governos anteriores, que é o Gaspar Delacy. E, como vocês já podem perceber, um dos temas principais será trânsito. Mas nós recebemos durante a semana inúmeras sugestões de pauta por aqui. Mas como vamos priorizar um dos assuntos, poderá ser o trânsito, tá certo? Então, primeiramente, vamos dar as boas-vindas aqui ao Dr. Amílcar para a sua apresentação. Depois vamos passando o nosso microfone aqui para os demais. Boa tarde, Amílcar. É só ligar. Boa tarde. Nós estamos aqui em mais um programa. Eu acho que o tema do programa é bastante interessante, é o nosso dia a dia aqui em Quaraí. E também hoje com duas pessoas que são expertos em trânsito, o Fabrício e o Gaspar também, que como convidados do programa aqui estão participando. Então eu acho que nós vamos ter 50 minutos mais de uma discussão bem sadia e bem interessante para a comunidade. Guto, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Adair. Boa tarde, ouvintes da Rádio Salamanca. O companheiro Amílcar e o Chiquinho, o Gaspar e o Fabrício. Dizer que é um tema importante assim e que a gente convive diariamente com a questão do trânsito e que, pela complexidade que é o nosso trânsito, né, vai ser um tema importantíssimo para a gente debater com pessoas que justamente vivem, né, e já vivenciaram o dia a dia trabalhando para a melhoria desse trânsito. Doutor Francisco Gonzalez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adair. Boa tarde a todos os debatedores. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Salamanca. Realmente um tema muito importante, né, de interesse de toda a comunidade e principalmente nós aqui, Quaraí, que é uma cidade gêmea com Artigas, né, que é diferente de fosse uma cidade isolada como Rosário, outras cidades isoladas, o nosso trânsito aqui se torna ainda muito mais complexo em razão de que temos os vizinhos uruguaios que aportam a nossa cidade. Então é um tema muito relevante realmente para ser debatido. Só por curiosidade, antes de entrarmos no tema, qual foi a repercussão aí da participação de vocês no nosso primeiro programa? Vocês tiveram algum retorno aí da audiência, dos amigos, da família, enfim? Pode falar, Amílcar. Eu acho que o retorno foi bom, né? A gente comentou até no meu grupo de trabalho profissional, no hospital, na família também, e alguns amigos também, a participação de todos. É um programa que está se iniciando ainda, né? E que eu acho que a repercussão foi muito boa e tende a melhorar cada vez mais. E contigo, Guto? Da mesma forma, inclusive, comentávamos no nosso grupo aqui sobre a manifestação, né, na população, onde eu transito muito na cidade, né, e onde eu ia, sem provocar o assunto, as pessoas provocavam, né.
E agora, ao ingressar aqui, passo pelo Luiz Paulo Lopes, aí ele diz: eu estou indo para casa que eu quero escutar. Impressionante assim o acompanhamento que as pessoas estão dando. Então, acho que esse debate está proporcionando que esses assuntos de interesse da comunidade sejam também comentados a partir, né, desse programa. E uma curiosidade das pessoas é com relação às pautas. Ontem à tarde, mais de uma pessoa me perguntou sobre a pauta de hoje, não é? Claro que eu mantive o segredo. Não disse nada. Chiquinho, contigo repercutiu bem? Não, com certeza, como já foi comentado, né? Esse é um tema que preocupa a comunidade e então realmente as pessoas têm interesse que esse tema seja debatido. E já convido aos ouvintes que participem, que nos enviem, nos enviem perguntas, nos enviem sugestões, coloquem alguma questão em debate sobre o tema para que seja debatido hoje aqui. Muito bem. Em seguida nós vamos chamar os nossos convidados aí, porque tem várias questões relativas ao trânsito para a gente conversar por aqui. Não sei se algum de vocês gostaria de dar início em algum dos temas a serem debatidos, doutor Amilcar. Eu acho assim, é um tema hoje de bastante importância, porque, como disse o Francisco ali, nós temos hoje uma cidade com 23 mil habitantes, que é a nossa, e temos uma cidade vizinha, que é uma coisa só, é uma ponte que nos separa. O movimento comercial basicamente é aqui em Quaraí. Os uruguaios todos chegam aqui e nos traz ficamos com uma população de 80 mil habitantes praticamente, né? Numa cidade que estava acostumada pequena. Eu tenho um ponto engraçado de um amigo meu, que isso há uns 3 anos atrás, chegou, não conhecia Quaraí, ele chegou em Quaraí e disse assim: mas como tem carro essa cidade aqui? Quer dizer, é uma cidade de 20 mil habitantes e tem tanto carro, o movimento, era um sábado isso, e realmente, né, então fim de mês, fim de semana, início de mês, e agora um pouquinho mais agravado pelo problema, não vou dizer pelo problema ponte, pela solução dos problemas da ponte, se agrava um pouquinho mais, mas é muito movimento de carro aqui, e eu acho que nós, motoristas, e vamos incluir todo mundo nisso aqui, nós temos que nos acostumar, né? Que hoje Quaraí é uma cidade pequena com o trânsito bem maior do que ela comportaria. Então, alguns problemas tem, algumas regras têm que ser obedecidas e a gente vê que não são obedecidas, né? Principalmente no centro da cidade aqui. Então, eu acho que é um ponto bem importante. Temos algumas discussões sobre pontos de vista diferentes sobre sinaleiras. Então, são coisas que a gente pode discutir aqui hoje. Só para informar a nossa audiência que o nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Guto, qual é a tua visão com relação ao trânsito hoje em Quaraí? Não, muito semelhante ao do Amilcar, né? E justamente esse impacto, né, da população e o número de carros, né? Os nossos diretores aí de trânsito, né, o atual e o ex, provavelmente têm os números mais presentes da quantidade de carros, né, que estão registrados em Quaraí, que sempre foi maior que outras cidades, até porque tem muitos uruguaios com propriedade de carro em Quaraí. E esse impacto é direto, né, no trânsito, né? E só para ressaltar essa complexidade que o Chiquinho também já abordava, das cidades irmãs, nós temos um corredor de exportação que corta, né, a cidade no centro por 2 vias, seja pela João Batista de Castilhos, seja pela General Câmara. Isso é um dos problemas, né, que torna esse trânsito mais complexo. É isso por enquanto, Chiquinho. Não, faz bem pouquinho, na esteira do que o Amilcar falou ali, faz umas 2 semanas, acredito, 3 semanas no máximo, foi divulgado na Rede Globo. Se eu não me engano, foi 7 ou 8 cidades no Brasil que possuíam mais carro do que habitantes. E Quaraí estava entre uma delas, entendeu? Até pelo fato de que tem, acredito, né, que tem muitos uruguaios que também têm carro e estão registrados aqui no nosso Detran, né? Mas os carros estão em Artigas. Além do que
é um problema que vem em todo o país, né? Um aumento de carro constante. Em todas as cidades tem um aumento de carro, né? As montadoras não param de fabricar carro diariamente. Logicamente, elas vão para algum lugar e vêm impactar as cidades, né? E a nossa cidade não é diferente, mas com essa peculiaridade de que nós temos mais carros registrados em Quaraí do que habitantes. Então, isso ainda deixa mais complexa a nossa situação. Eu acho que nós poderíamos convidar primeiramente o Gaspar de Lacy, que já foi diretor de trânsito. Chega para cá, Gaspar, por gentileza. Porque é uma questão que vem de longe, não é de hoje, né? Nós temos problemas, por exemplo, com a sinalização no trânsito em Quaraí. E não sei como é que é tratada essa questão aí por parte do pessoal do trânsito, mas o Gaspar, que já tem essa experiência, pode nos informar. Bom dia, Dair. Bom dia aos convidados, doutora Milka, Guto, doutor Francisco. Alguma coisa pode colaborar com a experiência do trânsito, mas o nosso trânsito, a nossa cidade em matéria de trânsito é caótica, né? Principalmente em horário do pico, porque não tem... É muito carro uruguai, é muito carro brasileiro. Nós até conversar com o diretor do trânsito atual, ou antigamente, sei lá, quando fui diretor, há 5 anos atrás, nós tínhamos 22 mil veículos registrados de trânsito, fora os que transitam, que não são registrados, e fora os uruguais, né? Só para ter uma ideia. Quanto à sinalização, nós precisaríamos em Quaraí de um engenheiro de trânsito, não sei se já trouxeram também, que viesse para que pudesse organizar sinalização. Nós temos maior deficiência de sinalização. Ali onde eu estou trabalhando agora na Casa do Pescador, já aproveito para fazer propaganda, né, daí. Ali tem um corte ali no canteiro que tu faz o retorno que não tem sinalização nenhuma. Várias, acontece acidente a todo momento. As nossas ruas, por exemplo, quando inventaram aquele calçamento que tem só uma lista de asfalto e o resto para ele pipo, tu diminui as ruas só querem andar pelo asfalto e não te dão espaço para te passar. As sinaleiras, acredito eu que não sei se já passou a lei a nível federal, se estão votando, vão votar, toda a sinaleira será livre à direita. Já é bom, mas as ruas são muito estreitas em Quaraí. Tu não consegue chegar na sinaleira junto com o carro que está para sair da sinaleira para que possa fazer a conversão à direita. Acho que, em parte, podemos discutir durante o programa outras coisas, mas a experiência que a gente tem do trânsito, e fora a falta de gente, falta de viatura, falta toda a estrutura, o trânsito em Quaraí, tu não pode botar um cara cuidar uma avenida ou deixar, por exemplo, se tu deixar em Quaraí 2 cones interrompendo o trânsito, tem que botar um guarda junto, um agente junto cuidando dos cones, porque senão o pessoal vem e tira, entendeu? Aí já a questão da educação do trânsito é muita deficiência. Acho que tem que discutir, tem que a gente levar para as escolas, acho que atualmente fazem a mesma coisa, levam para as crianças, tem um pouco da noção de trânsito, mas é difícil. O trânsito em Quaraí é muito difícil. Gaspar, já desde a tua época que a gente percebe, por exemplo, esse gargalo aqui na ponte, não em consequência das obras agora, mas já vem de antes, principalmente fim de semana, né? Sábado, que tranca tudo aqui na entrada da ponte. Vocês já buscaram alguma solução, principalmente aquela quadra ali da Avenida Artigas, entre a General Grabarro e a Cauã, que é caótica? Antigamente, e acho que ainda pode ser feito até hoje, o que a gente queria fazer antigamente é tornar aquela via uma mão única, né? Porque tem estacionamento oblíquo dos dois lados, isso não pode, né? Estacionar dos dois lados oblíquo tem que ser só um lado, está escrito que é um lado só. Aqui em Quaraí, a única cidade que tem dos dois lados, e a avenida ali é estreitíssima, né? Então tem que ser, eu acredito, né, que tem que ser através de um estudo também. Acontece que as coisas fazem, porque eu acho que pode ser feito, mas não é simples, tem que ter um engenheiro que te oriente. Eu acho que tem que ser feito uma mão única, mas eu acho. Eu achando eu não posso, e só que em Quaraí a gente acha e vai fazendo. Eu vou botar a mão eu vou botar 2 estacionamentos dos dois lados, porque o comércio do outro lado está reclamando. Aí o cara acha que deve pôr e põe. Sem estudo, sem nada. O dia que deu uma zebra, alguém pode ser responsabilizado por isso. Mas eu acho que ele seria uma solução dele. Essa informação quem pode nos dar daqui a pouquinho é o diretor de trânsito, né? Se estão fazendo alguma coisa com relação a isso. Mas já na tua época, Gaspar, já tinha esses problemas, né?
Não é de hoje. Sim, não é de hoje e não era só da minha época. Acho que existia há muitos anos esse problema do trânsito ali, né? Porque é um movimento, é muito comércio, né? Daí era só comércio. Acho que casa de família é muito pouco ali, a maioria é comércio. E outro detalhe importante é quantos carros que estacionam, né? E é um problema de Quaraí também, estacionamento para te estacionar. O funcionário que trabalha no comércio, ele deixa o carro dele na frente do comércio. Por um lado até que é justo, que ele quer ficar olhando o carro dele, para que não roube, para que não estrague, para que não machuque, mas atrapalha todo o comércio, principalmente o dele, né? Então, é outro problema do município, é estacionamento. Caminhão, outro problema grave, né? Carga e descarga de caminhão não existe. Esse é gravíssimo e não vão resolver nunca. O horário que é destinado para descarga, carga e descarga não tem como tu cumprir. Chega, aborda o município 10 caminhão, entre os 10, 5 vão descarregar numa fruteira. Tu acha que aquele tempo que tá ali dá para os 5 descarregar? Tá, não tem como. Ah, mas vamos fazer como é que é chamado ali, a carga e descarga, daí, um transbordo. Não tem como. Aí tu tem que fazer uma estrutura fantástica. Vai deixar, uns trazem iogurte, outros trazem leite, outros trazem fruta, outros trazem arroz, outros trazem açúcar. Como é que tu vai armazenar tudo aquilo e transportar para dentro do município? Vai levar 2 dias só para fazer isso. Então é um problema grave. A solução é difícil, né? A gente enfrentava isso tudo, né? Não é fácil. Chiquinho, qual é a tua visão com relação a isso? Esse problema aí do transbordo, principalmente, né? Não, eu só discordo um pouquinho do Gaspar na questão de não tem solução. Não, eu acho que solução tem, né? Exatamente isso é em função de irmos debatendo e tentarmos encontrar solução. Não vejo que seja um problema que não insolúvel, né? Questão de trânsito. É uma questão que tem como ser equacionada. Tem que se debater as soluções. Eu acho que sim. Essa ideia é uma que já se debate há tempo, essa questão de fazer o transbordo para que os caminhões descarreguem ali e depois sejam distribuídos no comércio local. Essa é uma das ideias. Mas, por exemplo, assim, só para pontuar, né? Por exemplo, assim, hoje, claro que ainda, vamos dizer, o problema existe, o problema tem, mas ainda é insuficiente. Mas hoje a estrutura, só para que a população saiba também, né? A estrutura do trânsito hoje já é muito melhor do que quando o Gaspar foi diretor de trânsito. Hoje tem uma base fixa de trânsito que está estruturada ali perto do Viveiro, né, com toda a estrutura ali, que na época do Gaspar não tinha. Hoje tem toda essa estrutura ali. Agora, o trânsito tem 2 viaturas destinadas para o trânsito, tem 2 motos destinadas para o trânsito, tem 12 funcionários lotados lá. O Fabrício até pode agora discorrer melhor sobre esse assunto. Então, quer dizer, é uma coisa que a demanda vai surgindo e as melhorias vão surgindo. Então, essa ideia do transbordo é uma ideia boa também, que daqui a um pouco pode ser implementada. Uma outra coisa que está sendo discutida, por exemplo, no âmbito do Executivo, é se a gente vai botar estacionamento pago ou não na cidade. Entendeu? Isso é uma outra questão para ser debatida, vai ter que ser bem amadurecida, de repente debatida para a Câmara. Tem parte do comércio que vem reivindicando essa situação de que seja instalado estacionamento pago na cidade, mas é uma questão que tem que ser bem debatida. Então, são pontos, né, para serem implementados na cidade para que se tenha uma solução. Entendeu? Então é isso, eu acho que se vem melhorando, mas os problemas ainda persistem, a quantidade de carro cada vez aumenta mais e a gente tem que ir nos adequando e buscando soluções. E eu acho que o nosso debate aqui é exatamente isso, para ver se a gente consegue buscar soluções para esse problema da nossa cidade. O Guto, como é que tu vê essa questão, Guto? O Guto, que já foi vereador, inclusive, já deve ter tratado desses assuntos na época, né, Guto? Justamente, Adair, tanto aqui em Quaraí como em Bagé, né? Eu tive mais oportunidade de fazer um debate mais profundo sobre trânsito, né? Sobre mobilidade urbana em Bagé. Inclusive, na oportunidade, o secretário da pasta em Bagé me convidou para acompanhá-lo em outras cidades para nós analisarmos o estacionamento rotativo, né, e de que forma funcionava. Inclusive foi um quaraense que implementou em Bagé o estacionamento rotativo, justamente para possibilitar, né, o melhor acesso ao comércio. Então essa reivindicação que os comerciantes e provavelmente parte da comunidade já encaminha aqui em Quaraí
é uma das opções que se tem, né, para tornar mais acessível o estacionamento no centro da cidade. A questão que o Gaspar comentava sobre a descarga, né, vejo que era importante um regramento mais firme, né, no sentido da determinação dos horários, né, de descarga e recarga, viabilizando dessa forma o melhor ordenamento, né. Gostaria também de trazer à baila outra importante reivindicação a nível nacional, e que nós aqui temos esse serviço prestado, que é o transporte coletivo gratuito, né. Isso é uma reivindicação no Brasil afora, e nós possuímos. Então vocês imaginam o que seria de Quaraí se nós não tivéssemos o transporte público gratuito, né? Seria mais problemas, porque as pessoas que prestam serviço no centro da cidade não vêm com seus carros ou suas motos, porque tem essa opção de deslocamento, que é o transporte público gratuito, que é um grande mérito de Quaraí. Muito bem. Já está aqui conosco o diretor de trânsito, acompanhando toda a conversa, que é o Fabrício Borges. O Gaspar falava do planejamento no trânsito, com a contratação de engenheiro e coisa e tal. Como é que está essa questão, Fabrício? O que é que vocês estão fazendo nesse sentido? Boa tarde, Odaíra. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas canal do Facebook e demais meios de comunicação. Odair, o trânsito em Quaraí hoje é uma realidade viva. O trânsito é uma coisa viva, é uma coisa que está em movimento, né? Dito tudo que já foi falado agora mais cedo, é o número de veículos, é o número de visitantes, esse gargalo. Dito tudo isso, nós estamos sim sempre buscando melhorias. Este ano ainda nós buscamos assessoria na empresa responsável pelos semáforos aqui da nossa cidade, pela manutenção. Nós nos atualizamos, cronograma, tentamos sincronia, dada horários em alguns foi inviável. Essa questão agora mesmo estamos mais voltados aos trevos, dado o índice de acidentes. O nosso trânsito hoje, eu digo que ele é um pouco conturbado, mas ele não é perigoso. É um trânsito que comporta bastante veículos, mas não é um trânsito perigoso, dados os índices. Sobre o que o senhor me perguntou em relação ao Gaspar, eu acho que acredito que é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de vários anos por todos os diretores que ali passaram. A divisão de trânsito hoje tem 12 anos. Cada diretor, cada equipe, cada agente contribuiu e assim como eu hoje estou contribuindo, é uma evolução diária. Sim, temos desafios, encaramos eles, assim como já foi falado agora há pouco sobre o rotativo. Junto desse projeto do rotativo já foi levantada essa hipótese, Gaspar, de deixar ali na Avenida Artigas essa mão única, essa tua vontade, é uma realidade, sim. Já foi feito um estudo que é necessário. O oblíquo dos dois lados, também na contagem de vagas, nessa possível, que o rotativo ainda não está definido, né, ainda está em estudo, já está contada as vagas para deixar o oblíquo somente de um lado. Se caso for fazer essa mudança, já será visando esses dois problemas. Acredito que temos dificuldades, sim, temos desafios diários e estamos diariamente encarando eles. E os que nós não sabemos resolver, nós buscamos, quem sabe, e buscamos sempre uma solução. A prefeitura tem investido, por exemplo, na questão da sinalização aí, do trânsito, Fabrício? Fizemos manutenção na sinalização que já existe, essa sinalização que já vem sido implantada há alguns anos, né? Fizemos a manutenção dela, manutenção das placas, caem, pecham, quebram, depredam. Fizemos a manutenção delas diariamente, semanalmente. Manutenção das faixas de segurança. Nós agora estamos entrando nos bairros, não só ficamos pintando faixa de segurança aqui no centro, estamos entrando nos bairros. Posteriormente voltamos aqui para o centro, seguimos nos bairros e assim nós seguimos
temos uma periodicidade dessa manutenção. Como é que vocês fazem a fiscalização aqui no centro da cidade? Vocês agora têm uma estrutura melhor, com veículos, né? Inclusive motos, para esse trabalho. Antes era Brigada Militar, compartilhava essa parte aí. Não sei como é que está essa questão, qual é o papel hoje da Brigada Militar aí na fiscalização do trânsito. Excelente pergunta, Odair. A Brigada Militar é o nosso suporte imediato. Nós fiscalizamos os horários de carga e descarga, fiscalizamos, fizemos a parte educativa, fizemos a parte punitiva também, fizemos a notificação para o DETRAN que vira uma multa para o condutor. Fizemos N situações. Ultimamente, a dificuldade nossa maior, dificuldade que eu digo, a nossa maior área de atuação tem sido em motocicletas, muitos menores de idade, canos adulterados, menores de idade conduzindo motocicletas. Então, estamos nesse sentido aí, estamos juntamente com a Brigada, fazendo um trabalho de identificação, quem são, junto com o Conselho Tutelar também, quem são, aonde moram, os horários que mais ocorre o índice desses grau, cano aberto, moto sem documentação, e atuamos pontualmente nesses casos, como tem um vídeo agora há pouco, há uns 2 meses atrás, na Avenida Artigas, um menor quase atropelou desobedeceu a ordem de parada de um agente de trânsito na escola e quase atropelou uma outra criança, né? Era uma criança em cima da moto, quase atropelando uma outra criança na faixa de segurança. Então, temos sim o suporte imediato da Brigada Militar quando já o condutor interfere em outros crimes além. Aí já estou falando de um crime de trânsito, aí já precisamos do auxílio e suporte da Brigada Militar. Eu tenho a certeza que os nossos convidados aqui gostariam de pontuar nessa questão. Eu sei que o Chiquinho, por exemplo, ele tem uma visão com relação aos semáforos, o Amílcar tem outra, o Guto tem outra. O que vocês têm a dizer aqui ao diretor de trânsito, não só sobre semáforo, mas outras questões do trânsito aí? Bem, vou dar um pitaco. Eu acho assim, a necessidade sinaleira aqui em Quaraí está sendo suprido o que precisa. Alguns talvez com mais comentário que é muito ligeira mudança de tempo, só que nós temos sinaleira aqui com 4 tempos às vezes. Isso faz que demore um pouco mais o movimento de trânsito, né? Mas tem que ter. Imagina num sábado de manhã, aqui na esquina da rádio, não tem como eu entrar da João Batista de Castilho para 7 de setembro, né? Então é obrigado a ter esses semáforos aí. Mas eu só queria dar um pitaco, alguma coisa assim. Eu acho que não é o principal culpado, mas eu acho que assim interfere bastante a educação do condutor. Eu ando muito no centro, tenho meu consultório no centro, às vezes fazem verdadeiras aberrações. Como disse o Fabrício, não tem uma causa de acidente grave nenhuma, mas são coisas assim, daqui a pouco um amasso no carro, daqui a pouco pega um pedestre, pega um motociclista, pega um ciclista. Nós temos sinalização, nós temos aqui na rua João Batista de Castilhos, na General Canabarro, a faixa dupla que não pode passar de um lado para outro, e o motorista vem e faz o contorno no meio da rua. Nós não estamos acostumados a fazer uma volta na quadra para entrar no trânsito pelo lado certo. Nós temos aqui na João Batista de Castilhos pessoas que vêm de Artigas e atravessam para encostar do lado da igreja. Quer dizer, ele teria que fazer o retorno ali e encostar direitinho. Ele tira o lugar de uma pessoa, de um carro ali. Então são coisas assim que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando crítico, né, Fabrício? Então, mas são coisas que eu acho que é a educação da população. E aí eu acho que talvez dá mais atenção até essa parte de orientação, de educação de trânsito, que nós temos que aprender que isso aqui aumentou isso aí. Eu acho assim, uma coisa, não pode haver retorno na Rua do Beco, não pode haver retorno na Rua do Correio, quer dizer, o trânsito pela 7 de setembro tem que fluir melhor. Aí o cara vai fazer um retorno na Rua do Beco ali, tranca o trânsito. Porque não tem o carro, por melhor direção hidráulica que seja, e não tem, porque ele tem que abrir e depois fechar. Então são coisas que eu já vi que tu dissesse agora aí, que estão estudando o trânsito mão única em determinadas ruas. Então são coisas que eu acho que o serviço está sendo bem feito, está sendo pensado, né? Porque, como tu dissesse, a evolução do trânsito vai acontecer, isso aí nós temos que nos adaptarmos a ela e temos que ensinarmos a quem usa o trânsito também. Então é o pitaco que eu queria dar. E essa questão do estacionamento oblíquo, Amílcar, está devidamente demarcada aqui no centro. Existem as faixas. Era só o motorista colocar na vaga
correta, mas mas se ele- muitos colocam o carro meio atravessado ou em cima da faixa lateral, aí ocupa mais espaço e poderia ter mais mas 2 ou isso- 3 carros. Isso pra estacionar. acontece principalmente porque o carro que vem da Avenida Artigas para 7 de setembro, ele não faz a volta na quadra, ele estaciona. E quando ele estaciona torto. E aí pega 2 lugares ali. Então são coisas de orientação. Quer dizer, o trânsito vai passar, vamos parar, não precisa multar, na minha opinião, mas vamos orientar. Olha, na próxima vez eu não faça tal, isso aí. Isso é diário em Guarani. Assim como o retorno de frente à praça e de frente ali a General Canabarro, retorno no meio da rua. Outro dia, o cara só tinha um carro do lado de lá e um carro estacionado. É final de tarde, 6h30 da tarde, o motorista do lado de lá resolveu fazer o retorno e o motorista do lado de cá resolveu sair de ré. Quase se fecharam. Só tinha um carro na guarda. Então são coisas que não pode fazer. O cara que deu ré nunca vai esperar que o outro faça retorno. Mas é um pitaquinho que eu acho que no assunto tem que... Guto. Depois o Gaspar vai falar também. Não, eu também acho que está sendo realizado, eu nem sabia o tempo, né, de criação aí da seção de trânsito aqui de Quaraí. Praticamente nesses 12 anos tem muita coisa que foi feita, né, e melhorou bastante. Mas essa observação do Amilcar eu concordo plenamente, mas colocaria outras questões também, né, que faz parte da educação de trânsito. Por exemplo, a situação dos estacionamentos específicos, né? Tem estacionamentos para motos e para carros, né? Existe um controle bastante eficiente nos estacionamentos de carros, né? E, no entanto, tem situações de motos ocuparem vagas de carros, o que torna, às vezes, compromete, às vezes, até 2 vagas de automóveis, por exemplo. Né? Então, acho que esse é um cuidado importante de se ter, e que diz respeito à educação do trânsito, né, mas também da fiscalização. Outra situação que eu fico impressionado assim, e fico assim com o coração na mão a cada acrobacia que fazem de motos, né, e principalmente pensando no carona, normalmente é uma menina na carona, porque a mais afetada numa queda seria o carona. Né? Então, portanto, acho que também é de educação do trânsito, né? Mas também é de fiscalização. São questões que observando a fala do Gaspar e pensando sobre o acesso da nossa cidade, quem vem de Artigas, eu acho que seria uma opção essa de a gente tornar ali um binário ali, né? No sentido de evitar aquele trânsito na continuidade da Avenida Artigas, ao atravessar a General Canabarro, até porque tem o contorno que é possível fazer lá na própria General Canabarro antes da ponte. Então, eu acho que com isso nós estaríamos amenizando, né, parte daquele congestionamento que ocorre, mas eu volto a reforçar o que eu falei anteriormente. Eu acho que Quaraí está pensando no seu trânsito, buscando soluções, e é lógico que a partir desse debate também pode surgir propostas, mas reforço a importância não só da contratação do engenheiro de trânsito, mas também, né, um plano de mobilidade, porque nós também temos que pensar na continuidade desse traçado urbano, né, e, portanto, vejo como gargalos futuros, né, esse pouco cuidado com a continuidade do traçado urbano na nossa cidade. Daqui a pouquinho o Fabrício volta a falar conosco sobre essas questões todas. E o Chiquinho tem, além dessa questão... Isso. Na questão do semáforo. Exatamente. Só, colocou ali só. Não, é só para dar um dado, só para uma opinião até. Não faz muito tempo que foi instalada essa grande quantidade, aumentou grande a quantidade de semáforo, de sinaleira, né, que não tinha, agora aumentou bastante. E eu, inicialmente, eu era um dos que comentava sempre, com quem eu comentava, era totalmente contra esses semáforos que tinham sido colocados aqui no centro. Eu era contra. Até um dia que, falando com um médico, o doutor Amigo pode confirmar, estava falando com um médico e ele disse, cara, esses sinaleiras todas que colocaram no centro da cidade, travou o centro da cidade, mas deu um reflexo assim, diminuiu drasticamente a quantidade de acidente de moto.
Diminuiu assim, tu não tem noção o quanto diminuiu a quantidade de acidente de moto em questão da quantidade de sinaleira que foi colocada aqui no centro da cidade. A partir daí eu passei a ser um defensor das sinaleiras que foram colocadas no centro, entendeu? Não, mas só para tu ver, eu tinha uma visão. Com relação às motos, Chiquinho, o que a gente vê toda hora é as motos passarem com sinal vermelho, né? Bem, a gente para no semáforo e eles passam. É uma infração gravíssima, vem na questão do que está se comentando aqui da educação. Mas eu estava te dizendo só esse ponto, assim, que daqui a pouco tem pessoas da população que pensavam que nem eu. Eu, inicialmente, era contra, achei que tinham colocado o semáforo demais, e hoje, sou plenamente a favor, faça esse dado concreto, entendeu? De o quanto diminuiu acidentes de moto em razão da sinaleira. Então foi uma coisa altamente positiva. É isso. Tá bem. Nós queremos trazer de volta aqui o Fabrício, que é o diretor de trânsito, porque tudo isso que estamos colocando é com o intuito de colaborar aí para que melhore, né, Fabrício? E agora chega aqui, daqui a pouco eu vou ter mais um ouvinte que vai participar aqui, mas chegou aqui a colocação de um outro ouvinte aqui com relação ao trânsito, especialmente a poluição sonora fora do horário permitido, que eu não sei se são vocês que controlam a Brigada Militar, quem tem o dever de fiscalizar essa parte aí da sonorização. Essa é uma responsabilidade solidária, né? Nós estamos falando de um crime, a poluição sonora é um crime, mas sim, na nossa escala de serviço, é das 7 horas da manhã às 19 horas, de segunda a quinta. Aí sexta-feira, sexta e sábado é até 1 da manhã, né? Troca a equipe, mas temos até 1 da manhã, e domingo somente na parte noturna, até a meia-noite ali, exceto quando tem alguns eventos no domingo, também temos agentes atendendo na rua. Dentro desse horário de atuação nosso, nós atuamos juntamente com a Brigada Militar nesse tipo nesse controle. E notificamos, fizemos as devidas notificações, e em dado momento também a Brigada atua juntamente conosco nessa situação, nesse controle aí. E é uma preocupação nossa, porque as pessoas se concentram muito aqui na frente da igreja, é cultural isso. O que vamos fazer no final de semana? Vamos pegar o carro, vamos escutar um som e vamos lá para JB de Castilhos, frente da Igreja Matriz. É uma preocupação nossa. Conversamos com lideranças políticas e levar alguns eventos para aeroporto, nesse sentido, fazer alguns eventos nesses locais para diminuir um pouco aqui, mas esse dado cultural seria uma preocupação muito real, assim. É muito difícil eu dizer que vamos solucionar isso aí 100%, eu estaria talvez até mentindo aqui para vocês. No quesito da educação, que o doutor falou mais cedo, nós seguimos nas escolas, como já o Gaspar fazia, como outros diretores também faziam, seguimos nas escolas, né? A parte do dia a dia, a parte também se faz. Como que na rua, no dia a dia. Se eu sei, o Gaspar ali, assim, eu vou ali, conversamos com ele e buscamos uma solução ali. Se aquilo vem dada a recorrência, aí temos as sanções, temos as notificações. Então, fizemos sim uma educação, mas se eu disser, vocês conseguem falar com todo mundo? Não conseguimos. Mas em momentos específicos, conseguimos sim algumas soluções, muitas evoluções nesse sentido aí. Repetindo essa questão da educação também, agora, mês que vem, dia 28 de maio, está marcado no DIL, vai vir a PRF, vai vir o diretor da PRF, vamos fazer uma ação em conjunta para dar uma educação como ali é uma escola que tem maior índice de jovens que vão para a escola com autopropelidos, com patinetes, vamos dar uma orientação bem sólida nesse requisito. Nós temos hoje nós dominamos hoje esse assunto, mas nós buscamos vir alguém de fora, vir alguém mais perito no assunto ainda, para dar uma orientação para esses jovens. E juntamente desse assunto, no quesito educação, começa em casa, né? Começa em casa, os pais não deliberando motocicletas para os filhos, né? Os pais não deliberando veículos.
Aí acho que a educação começa em casa, ela depois ela passa para o CFC, quando vai se tirar a carteira, e depois ela segue conosco, sim. Eu não estou me eximindo, mas eu acredito que a educação ela tem várias etapas e às vezes falha lá no começo. Eu acredito até que isso deveria ser uma disciplina escolar, né? Esse negócio do trânsito. As escolas deveriam ter uma matéria para Mas eu acho que uma tem vez muito, por né, semana. Fabrício? Já estão fazendo bastante, mesmo nas escolas municipais. Eu acho que tem muita instrução já na gurizada, né? E só aproveitar que o Fabrício disse também que me preocupa aí como médico, eu não posso ver um adolescente passar de patinete sem capacete, cara. Eu não posso ver isso aí. Eu sei que está dentro da regra, não é obrigado, né? Mas o adolescente vem com patinete, o trânsito aqui em Quaraí é perigoso e se cai, pessoal, ele vai bater a cabeça, vai fazer um traumatismo crânioencefálico, vai lá para o hospital, daqui a pouco tem que ser transferido. Eu me preocupo com essa parte, assim como o Chiquinho disse que mudou a opinião dele no momento que explicaram das motos, eu me preocupo com o autopropelido, com o capacete, com o patinete, que é uma gurizada de 13, 14 anos ainda, que me preocupa. Pais, obriguem seus filhos a usar capacete. E eu já vi alguns carregando mais uma criança ali na frente do patinete. Às vezes vai com uma criança de carona na frente. Fica mais perigoso ainda, né? Só para pontuar aí, Daíra, assim, ó, esses dias eu quase, não sei se eu ia causar um acidente ou a menina ia causar um acidente. Vinha duas meninas se correndo de patinete. É uma correndo com a outra, sabe? Eu paro na padaria ali, na Duque lá em cima, e abro a porta, olhei, não via ninguém, eu não vi ninguém. Porque tu não vê um negócio fino, pequenino, tu não imagina. Quando eu vi, quase bati na menina de sorte que eu recolhi. Fiquei apavorado, todo mundo ficou apavorado na volta, e as meninas se foram embora. Mas o nosso Código de Trânsito é de 1997. É a Lei 9.503, do dia 23 de setembro de 1997. Ali no artigo 24 diz que o município pode disciplinar o trânsito, se não está na regra do Código de Trânsito. Então quer dizer que o prefeito pode, o trânsito, no caso, fala em nome do prefeito, pode criar. Você tem que usar capacete, você tem que usar proteção no joelho, e vai ter que usar. Ele pode disciplinar o trânsito. Tudo que não está escrito no Código de Trânsito, o artigo 24 ampara para que o município possa disciplinar, entendeu? Como várias outras coisas, como faz o estacionamento de moto, que não está previsto, o município que faz. De carro ele que faz. Agora, esse negócio de estacionamento pago, o município pode fazer. Hoje eu vi um cara falar, também não vou dizer o nome dele, sobre a velocidade, criar uma lei, que nós vamos criar uma lei para diminuir a velocidade. Não, vias rápidas até 80 km, depois tu baixa para 60, 40, 20, 30. Quer dizer, tu pode disciplinar, tu pode pôr uma placa bem visível que essa avenida só pode andar 30, por tal motivo, né? E essas coisas podem ser feitas pelo município. Claro que eu acho que já estão estudando, né? Me preocupava muito isso, acho que eu falei contigo esses dias, né? Me preocupa demais ali, porque ali passa muita criança vivendo do DIL, e aquela rua é movimentada, estreitinha, passa todo mundo ali. Tem esses retornos ali, que são 2, 3 ali, tem uma obra fazendo agora perigosa ali. Mas principalmente esse negócio de patinete elétrico, porque a moto elétrica só já tem negócio, pode usar capacete. Na Duque. As motos elétricas estão estacionando em cima das calçadas, que não pode também, porque ela é uma moto. Tem várias estacionando em cima das calçadas que não pode, né? Aí às vezes eu até falo, às vezes para alguém, o cara até fica chato, me fala, mas eu falo para o bem dele, né? E aproveitando sobre a estrutura do trânsito, que nós no começo, quando eu assumi, nós tínhamos 2, 3 agentes, não, 5 agentes, mas 2 foram para a SUSEP, passaram, foram bem os meninos. Fiquei com 3, uma cuidava do sistema e 2 era na rua. Aí eu fui obrigado, eu assumi também, fui para a rua junto, e tivemos uma pandemia que nós fazíamos aquelas barreiras, foi assim, era horrível, mas eu sonhava com o trânsito assim, claro, já está uma estrutura bem melhor, que na verdade era 2 agentes, eu e outro, e um Fiat, nós tínhamos um Fiat, e tinha aquela Peugeot que era para pintura, né? O trânsito não pode se envolver em pintura. O trânsito definir pode, de repente, estar dando muita zebra, vai lá e fecha a rua e fica ali um tempo. E tem que ter uma equipe para pintura, tem que ter equipe equipada com tudo. Aquelas máquinas de pintura, até a gente adquiriu uma na época, custou 20 e poucos mil, não sei se ainda está por lá, não chegou nem, acho que nem a funcionar, porque foi no final já. Aquilo pinta rápido. Então, assim, ó, o trânsito não pode estar. Aí tu perde um agente de estar fiscalizando, orientando, para o cara estar lá cuidando para que alguém não atropele ali, cuidando do carro.
Não, acho que tem que ter uma equipe só para isso. As prefeituras têm que olhar para esse lado. Todas as prefeituras por aí têm equipe de pintura, né? Eu nem sei se não é mais barato contratar uma equipe de pintura de fora para pintar a cidade de uma vez só, do que nós colocamos nos nossos caras, né? As pessoas do próprio município. Então tem umas coisas que eu acho que mais depende de dar uma atenção especial. Os prefeitos, né? Não estou falando da atual, estou falando dos prefeitos. Eles não sabem o valor que tem um trânsito. Ele influencia na saúde, na segurança, na educação, porque um trânsito bem controlado, bem atendido, ele vai dar menos ocorrência na saúde, vai ter uma educação no trânsito, a pessoa vai ter mais educação, sabendo que sai de casa, tem que ter uma atenção no trânsito. Eu estou vendo, orientando meus filhos, estou indo para o colégio, já dizendo assim, ó, meu filho, ó, lá uma placa de pare, ó, lá uma placa, porque a cidade é sinalizada. Então nós temos várias deficiências que eu acho que dá para fazer mais, né? E eu até se o cara de repente está me escutando, dizer, por que ele não fez? É que também não dava para fazer, e não dá para fazer assim toda vez só. Hoje avançou bastante e vai avançar muito mais, se Deus quiser. O trânsito vai ser um órgão expert agora aí. Tá bem, Gaspar. Vamos ver se a nossa técnica de som está com o nosso ouvinte oculto pronto aí. Vamos ouvir. Aqui é Luiz Alvíssimo. Uma coisa que eu faria para melhorar o trânsito em Quaraí seria o que é feito em toda a cidade em desenvolvimento, né? Sentido únicos de vias. Um exemplo que eu lembro, a Avenida Artigas só vai, a Duque de Caxias só vem. 7 de setembro pode continuar, vai e vem. Então, toda a cidade que está se desenvolvendo, que está crescendo, ela tem que ter vias de sentido único e estacionamento de um lado só. Tá, isso foi que a gente colocou há pouco aqui, não foi? Com relação àquela quadra da Avenida Artigas, que pode ser uma mão única, mas ali no caso seria com estacionamento nos dois lados, né? O oblíquo. Eu acho que o Fabrício também já falou claro que está sendo estudado, esse estudo é estudo de viabilidade de trânsito, vai para lá, vem para cá, tem problema comércio junto, tem problema estacionamento junto, então tem que ser uma coisa muito bem lapidada para que todo mundo saia contente do assunto. Uma vez eu tentei tirar o ônibus da 7 de setembro, porque eu acho que ele teria que vir pela Duque e sair pela avenida, acho que eu lembro. Quase apanhei, né? Quase apanhei. Porque o comércio não aceita essas mudanças no trânsito, que ser muito bem tratada com o comércio também. Ele tem que aceitar, ele tem que saber que ele não vai perder o cliente dele, não vai perder. Ele vai, sabe, o cara vai descer do outro lado e vem para cá, qualquer lugar, normal, né? Então, e fechar uma rua, dia de semana que tu precisa fechar uma rua durante o dia, o diretor de trânsito está sacrificado, ele apanha, não pode nem sair da rua. Mas não tem, o ônibus não passa pela 7 agora, né? Passa. Achei que era pela Duque ali. Passa pela 7 e muitas vezes não tem como ele estacionar, não tem como estacionar as paradas do ônibus. Até porque se estreitou a parada do ônibus, tem que ter 25 metros, não tem nenhuma regulamentar. As nossas devem ter 12, 15, que nem é do meu tempo, acho. Porque se tu botar uma parada com 25 metros, toma metade da quadra, os caras te matam, né? Então, assim, essas coisas é ruim, disciplinar um trânsito. Tem que trazer um engenheiro de trânsito para que ele possa colocar na população e dizer, olha, a parada de hoje tem que ter 25 metros. Ah, não, então tira da frente, tira da 7, bota lá para baixo. É verdade. Fabrício, isso já foi falado aí em algum momento, contratar um engenheiro de trânsito para dar uma orientação aqui? Sim, essa situação, primeiro eu vou tentar colaborar com outro aspecto aqui, ó. Existe a vontade individual de cada um, né? E existe a vontade coletiva. Muitas vezes nos deparamos, estou falando do modo como um todo, no geral. Muitas vezes nos deparamos com pedidos individuais para uma vontade em específica e temos que negar, porque acredito que é o coletivo, né? É o interesse de todos. Então, assim, dito isso, todas as mudanças têm que ser muito bem estudadas, tem que ser muito bem conversada, porque não há de se fazer também uma mudança hoje e se voltar atrás amanhã, né? Então, acho que tudo tem que ser muito bem debatido para não se fazer uma mudança hoje e ter que voltar atrás amanhã. Em relação ao que o senhor me perguntou do engenheiro, eu acredito que seria viável, sim, é válido, sim. Haja vista muito também o impacto de despesas, né? Em outro momento, se foi feito
se foi atrás de um engenheiro do tocante sinaleiras, determinada sinaleira não deveria existir, determinada é extremamente necessária, assim como eu concordo com o doutor falou que agora mais cedo. Determinado momento foi se buscar isso e o impacto financeiro para um engenheiro vir olhar o mapa semafórico e dar um parecer é um valor próximo de R$10 mil. Então, às vezes, não estou dizendo que talvez isso tenha que ser pensado sim, mas talvez naquele momento não se achou não necessário esse gasto, entendeu? Então, tudo tem que ser muito, porque gera despesa. Temos os nossos engenheiros que colaboram e muito, né? Como eu ainda estava falando agora, ou ainda hoje pela manhã, estamos finalizando o mapa de todos os trevos de acesso de Quaraí e vamos sim, dito aí 30, 45 dias, vamos concluir essa sinalização dos trevos, porque ela é muito precária, é um fato, né? Não se discute isso, ela é precária, os trevos estão escuros, muitos acidentes. Então, sim, utilizamos a mão de obra que temos, a ferramenta que temos e vamos buscando diariamente as melhorias. Muito bem. Nós já vamos para o final aqui do nosso programa, mas os nossos convidados têm a palavra final. Se quiserem colocar mais alguma coisa aí para o nosso convidado, diretor de trânsito aqui, né? E eu já quero agradecer de antemão a presença do nosso amigo Gaspar Delacy, que foi bem importante a sua participação no nosso programa hoje, viu, Gaspar? Muito obrigado e até uma próxima. Amilcar, Guto, Chiquinho, aproveitem então para deixar as considerações finais e podem fazer mais uma colocação aqui para o Fabrício com relação ao trânsito. Não, agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de estar debatendo problemas da nossa cidade, mas o Fabrício coloca justamente um aspecto que a gente vai em outras cidades, né, que transitam pela 377, né, e pela BR-293 e passam aqui por Quaraí, questionam, Quaraí parece ser uma cidade enorme, né, porque tem inúmeros trevos, né, e fizeram mais um que não é trevo ainda, né, na Ernesto Arreal, né, e numa curva ainda. Então, eu não poderia deixar de não mencionar aquela situação de risco eminente, né, por um acidente gravíssimo ali, pela velocidade que passam os carros sem nenhuma sinalização. Sobre as alternativas que se tem pela questão do uso, eu não digo com poluição sonora, porque a questão da poluição sonora já é um crime, né? Mas a gente acompanhou durante a pandemia, por exemplo, os jovens fizeram do Parque Dionélio Machado o seu refúgio de reuniões, e por que não a gente aproveitarmos, né, essa situação do conflito que existe com som e residências no centro da cidade, porque nós não urbanizarmos, né, adequadamente o Parque Dionélio Machado, criando ali áreas de estarem, e propriamente pode ter até equipamentos gastronômicos, né, viabilizando com isso um equipamento de turismo que deve e precisa ser valorizado, com redução desse conflito, né, som e área residencial de Quaraí. Então, agradecer à Rádio Salamanca por essa oportunidade de estarmos aqui. É o Odair aí, que foi o nosso sempre comandante do programa. Obrigado, Guto. Excelente sugestão, hein? Vamos ver, Chiquinho. Não, agradecer mais uma vez a participação, né, Odair, aqui no programa, sempre debatendo assuntos de interesse da nossa coletividade. Amilcar. Eu acho que foi um programa bem interessante, né? E cumprimentar o Fabrício, cumprimentar o Gaspar também, que nos ilustraram, são mais técnicos que nós nesse setor, né? E até a próxima quarta-feira. Bom, para encerrar aqui, Fabrício, ouviu a sugestão do Guto aí, né? E espero que tudo isso possa ajudar vocês lá na solução desses problemas. Primeiramente, queria agradecer a todas as suas sugestões, né? São todas elas bem-vindas.
colocar mais uma vez a nossa divisão de trânsito à disposição. Nosso número é 984-22-0779. Então, todo quaraiense e os que aqui visitam podem contar conosco. O que tiver no nosso alcance, nós faremos. Agradecer o espaço da Rádio Salamanca, como sempre, e nos colocar à disposição, agradecer a sugestão de cada um, dizer que estamos ali na JB de Castilhos 885, e o que precisar podem contar conosco, que estamos à disposição da comunidade. Muito obrigado mais uma vez. Nós agradecemos a tua presença nesse programa e, claro, sempre nos colocando também à disposição e cobrando de vocês as ações que são necessárias para o bom andamento do serviço do trânsito, não é? Muito obrigado também pelo apoio aí da Fabiana, nossa gerente. Obrigado a Mirna, o Calu, pessoal todo que está dando total apoio aqui para o Passando a Limpo. Chegando ao final, obrigado a todos pela participação, obrigado à audiência, pessoa que nos acompanhou aí pelo Facebook. Quarta-feira que vem estaremos aqui de volta. Você fica agora com o boletim informativo da Prefeitura Municipal. Boa tarde.